Boa tarde, pessoal. Vamos aí para mais uma aula hoje, né? Hoje é a nossa aula 3 dos nossos PPTs, né? O significado da Era Vargas para a nação brasileira. Vamos falar um pouco sobre Era Vargas, né? Que foi um período bem longo da nossa história, né? Foi logo no final da Primeira República. Vamos contextualizar por partes para vocês entenderem o contexto mais ou menos e as suas consequências nos dias atuais, porque tem muita coisa que a gente desfruta hoje, que foi nesse período que aconteceu, que começou. Vamos lá. Como começou a Era Vargas? Vamos lá. O Brasil passava pela Primeira República, né, que, só lembrando, durou de 1889, logo após a proclamação da República, até 1930, né, tivemos ali a Primeira República, né, que era a República Oligárquica, que ficou ali naquele período, só contextualizando um pouquinho de história, aquele período da política do café com leite, 4 anos mineiro, 4 anos paulista como presidente, 4 anos mineiro, 4 anos paulista como presidente. Esse período todo, né? Até que chegou nos anos 30, esse sistema já não estava mais se sustentando, né? Getúlio foi lá, Getúlio que participou do movimento tenentista, que foi um movimento na Primeira República, que já falamos na outra aula. Ele também foi apoiado pelo movimento tenentista, e Getúlio foi lá e tomou o poder em 1930, né? O que ele fez assim que ele tomou o poder em 1930? Início da Era Vargas, primeira atitude de Getúlio, anular a Constituição, que havia uma Constituição que tinha sido criada em 1891. Getúlio entrou em 30 no golpe que ele deu, um golpe militar, diga-se de passagem, ele deu o golpe militar, entrou e logo cancelou essa Constituição, né? Cancelou a Constituição, dissolveu o Congresso, né? Substituiu os governadores dos estados por governadores aliados a ele, ou ele colocou intendentes, né? Ele só tirou o governador e colocou um intendente para comandar o estado ali, né? As assembleias legislativas também ele esvaziou, ou seja, ele centralizou o poder na figura dele, entendeu? Ele pegou, substituiu todos os governos, todos os governadores, colocou pessoas aliadas a ele lá para seguir as ordens dele, né? E repassar essas ordens dele para cidades e municípios, né? Ou seja, acabou a democracia, né? Praticamente, né? Porque começou a centralizar o poder. Só que, apesar de toda essa centralização de poder, todo esse autoritarismo desse período inicial, ele fez algumas coisas também que geram uma controvérsia. Inclusive, sempre que fala em governo Vargas, é sempre a controvérsia entre o autoritarismo e o populismo. Porque ao mesmo tempo que ele fez tudo isso, todas essas atitudes centralizadoras de poder, ele criou coisas para o povo trabalhador principalmente. Por exemplo, o Ministério do Trabalho, do Comércio e da Indústria, né? O Ministério da Educação, Saúde e o Ministério da Educação e da Saúde Pública. Foi todo criado no governo dele. Eram coisas que antes disso não existia, né? Outra coisa que ele fez para também já se manter nesse foco aí foi o foco na propaganda, né? Para reforçar a figura. O que ele queria reforçar no povo, né? Ele queria mostrar para o povo, nessa época o rádio era muito forte no Brasil, né? Reforçar a popularidade do governo dele, sempre divulgando boas notícias, assim, fortemente passando para as massas boas notícias do governo dele, né? Sempre validando o que ele estava fazendo, né? E também ele quis colocar na mente das pessoas, construir a imagem dele como um pai, tipo um pai dos pobres, por conta dessas atitudes que ele teve em prol dos pobres, né? Que é a criação do Ministério do Trabalho e tudo, né? Ele criou no imaginário do povo da época um imaginário como se ele um dito paternalismo, sabe? Ele queria ser visto como o pai dos pobres, o pai do povo. Isso foi a primeira atitude dele. Só que nem todo mundo ficou satisfeito, né? Principalmente as grandes elites, dono de empresa, não ficou satisfeito. Principalmente também, em especial, os paulistas, né? Que o Getúlio era gaúcho, né? E Getúlio entrando no poder, ele já tinha rompido essa troca entre São Paulo e Minas Gerais, que, digamos, também já não estava muito bem essa relação dos dois estados na República Oligárquica, né? Antes de 1930. Essa política do café com leite já não estava mais muito legal, já não estavam se entendendo muito bem, né? Aí depois que o Minas Gerais apoiou um gaúcho,
né, para presidente, que inclusive, que inclusive não ganhou, né, mas deu um golpe e entrou, que foi o Getúlio, né. O que os paulistas fizeram? Em 32, os paulistas, eles criaram um movimento, né, que era o AIB, Ação Integralista Brasileira. O que fazia? O que era isso? Não digamos ainda um partido, mas era essa coligação, essa agremiação aí política, né? Eles tinham fortes ideais de extrema direita. Eles flertavam muito com o fascismo da Itália, né? Os paulistas aqui de São Paulo, o que eles fizeram? Eles estavam contra esse sistema do Getúlio, porque o Getúlio estava governando só por decreto, não tinha Constituição. A Constituição de 1891, ele tinha cancelado. Os paulistas, né, principalmente da AIB, Ação Integralista Brasileira, na figura de um cara muito famoso, que é o cara que era o líder ali, era o Plínio Salgado, eles fizeram um levante, que a gente conhece até hoje como nosso feriado de 7 de julho, que é a Revolução Constitucionalista de 32. Estavam exigindo de Getúlio que ele criasse uma Constituição e que ele criasse eleições. Queriam eleições livres, para as pessoas poderem votar. Esse foi o motivo da Revolução Constitucionalista de 32, que é o nosso feriado de 7 de julho aqui em São Paulo apenas. Tá? Só que aí isso é uma outra história, vamos falar só dessa revolução, tá bom? Mas por enquanto vamos só falar no contexto que ela estava e para que ela serviu. Para que ela serviu? O que ela ajudou muito, essa revolução? Ela ajudou que o Getúlio começou a agilizar as coisas. Falou, não, vou ter que criar uma Constituição, começar a governar constitucionalmente, né? Foi o que ele fez. Ele criou uma Constituição, ele chamou uma constituinte, né? Chamou os deputados constituintes para ir lá elaborar uma nova Constituição, que foi a Constituição de 34, né? E nesses deputados que ele chamou para construir a nova Constituição, já rolou ali um conluio geral, né? Ele já se reelegeu como presidente. Isso já estava na Constituição. Ele se elegeu indiretamente como presidente, já fixando o seu mandato até 1938, quando haveriam novas eleições. Esse era o plano em 34 com a nova Constituição. Só que essa Constituição, vamos falar dela agora, ela foi uma Constituição muito moderna para a época, foi muito, o pessoal gostou, todo mundo gostou muito, foi muito aprovada pela opinião pública, até pelos grandes empresários, por todo mundo. Por quê? Veja os pontos dessa Constituição que foi novidade para o Brasil. Primeiro, voto feminino, né? Mulher não votava. Voto secreto e obrigatório para essas pessoas, né? Pessoas maiores de 18 anos, alfabetizadas. Ainda era um pouco excludente, ainda era muito excludente, né? Porque excluía analfabeto, que ainda nessa época, 32, era a maioria da população. Excluía mendigo, né? Já excluía essas duas classes de pessoas, já não podiam votar. Outra coisa que instituiu nessa Constituição, justiça do trabalho, também não tinha. Outra coisa que agradou muito a classe trabalhadora. Aí essa parte aqui agora foi direto para os trabalhadores mesmo, né? 8 horas de trabalho diário, também não tinha limite para trabalhar. A partir da Constituição de 34, foi instaurado 8 horas semanais, 8 horas diárias de trabalho, no máximo, né? Descanso semanal, era obrigatório ter um descanso na semana. Antes também não tinha, era livre, trabalhava a qualquer horário e estava tudo certo, né? Vamos lá. Férias, também não tinha férias, não estava nos planos do país férias. Entrou nessa Constituição. Indenização por demissão por justa causa. Todos esses itens que os trabalhadores gozam até hoje, né? Que a gente se beneficia hoje, férias, indenização por justa causa, 8 horas de trabalho diário, tudo veio dessa época, desse período getulista, Getúlio populista. Isso aqui foram todas ações populistas, que tornou ele mais popular ainda, né? E a figura de paternalista, de pai dos pobres, foi mais inflada ainda depois dessa Constituição, que foi dita muito moderna para a época, né? Só que também, essa época também não foi uma época tranquila também, nunca foi tranquilo para Getúlio manter esse autoritarismo dele no poder, né? Nesse mesmo 32, quando lançou a AIB, né, a Ação Integralista Brasileira, com viés fascista, muito inspirada no fascismo italiano, né? Logo em seguida, né, em 35, foi criada a ALB, a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Já essa Aliança Nacional Libertadora, ela já tinha um viés comunista,
já mais baseado no comunismo soviético. E tinha como líder Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes que morou um tempo na Rússia, que conhecia bastante do comunismo, que queria implantar aqui, né? Tentou dar um golpe também, mesmo em 35, ele tentou tomar o poder em 35, assim como em 32 a A e B tentou derrubar Getúlio, a ANL, A e B. Em 32 a ANB, que era quem? A e B. Ação Integralista Brasileira, tentou em 32, que era de extrema direita, né, paulista. A ANL, que era comunista, viés comunista, tentou em 35. Essa tentativa em 35 ficou conhecida como a intentona comunista. Ele saiu pelo Brasil, Luiz Carlos Prestes pelo Brasil, espalhando as ideias, tentando derrubar o governo também. Ambas, tanto a de 32 quanto a de 35, a de extrema direita e a de esquerda, foram derrotadas pelo governo. Mas ambas serviram para o governo fazer alguma coisa, para o governo se mexer. Essa de 35, ela fez o governo começar a endurecer mais ainda as ações de concentração de poder, as ações de autoritarismo. Isso em 35, né? Aí teríamos uma eleição em 38 para escolher um novo presidente, né? Aí agora na próxima aula, vamos ver o que aconteceu daí para frente, tá bom? O importante é vocês saberem isso, que foi nessa época, foi o populismo de Getúlio, foi a forte propaganda dele, a intenção dele de se mostrar como o pai mesmo, o pai dos pobres, o pai dos brasileiros, aquela figura paternalista dele, né? Que trouxe pra gente bastante benefício que hoje, ainda existe hoje. São direitos adquiridos, né? Que, graças a Deus, ainda temos e por enquanto ninguém mexeu ainda, né? Mas são direitos que estão sempre tentando ser atacados aí, né? Tá bom, gente, vamos lá. Próxima aula continuamos falando do Estado Novo, que é o período a partir de 37, né? Começou a se desenhar em 35, depois da intentona comunista, e firmou mesmo o início dele em 37. Aí vamos falar na próxima aula. Obrigado, espero que tenham gostado, tá?